Varela Estética e Beleza. Beleza completa em um só lugar. A clínica preferida das celebridades. Mais de 500 serviços para homens e mulheres em um só lugar, perdão. Lá você é uma celebridade. Lá você encontra um tapete vermelho estendido em sua homenagem. São mais de 500 serviços para homens e mulheres. Salão de beleza com os serviços, com todos os serviços. E a medicina estética, as suas ordens. Lá uma equipe maravilhosa está aguardando a sua visita. Preços justos, é o que eu sempre digo. O que vai diferenciar é o atendimento, né? Como o cliente é tratado, né? As vantagens, né? Lá você chega com ar-condicionado, naquele conforto, amplo espaço, você encontra lá o manobrista, encontra lá o segurança, então tudo para a sua comodidade, né? E todos os serviços com preços justos, né? Excelentes produtos, uma excelente equipe. Lá você tem o cafezinho, né? Tem a limonada, o chamate, tem a água geladinha, pipoca, bombons, né? Até chocolate e aquele negócio lá parecido com café italiano, como é? Cappuccino, né? Até isso eu já vi lá. E as crianças se embelezam também na Varela Estética e Beleza, a clínica mais querida, mais ungida, a clínica preferida de Fortaleza. E o endereço é muito fácil, você chegar lá na Varela Estética e Beleza. Você, seguindo ali pela Avenida Padre Antônio Tomás, basta você entrar à direita, lá na Rua Oswaldo Cruz, que ela vem de sentido Praia, Sertão, né? Lá da Santos Dumont. Então é no meio do quarteirão, bem no meio do quarteirão, do lado direito, antes de cruzar a Rua Carolina Sucupira. Quer dizer, a Rua Oswaldo Cruz, ela fica localizada justamente ali, você vindo assim do sentido Aldeota Centro, né? Na Padre Antônio Tomás, você cruzando a Desembargador Moreira, a avenida, é no segundo quarteirão, a Varela Estética e Beleza. Então é muito fácil. E para mais informações você pode ligar 32240783, 32247018, DDD 85, ou acesse o site www.varelaestéticabeleza.com.br. Fácil assim, né? Simples assim. Então, depois da nossa... O Varela no Ar está começando agora o programa do Varela, diretamente de Fortaleza, capital do Ceará. Hoje, segunda-feira, 29 de agosto de 2011, né? E para você acompanhar o nosso programa, você acessa o YouTube, a internet, e clica pesquisar Jonas Varela, né? E clica pesquisar e você acompanha o nosso programa. E na direção geral do nosso programa, Lucas, Nayara, Mona Lisa, Antônio e Irene, a família Varela aqui na nossa direção. E espero que você se agrade com o nosso programa. E queremos até agradecer o nosso público, né? Enviar um cordial abraço para todo esse querido público que nos acompanha. E agradecer a sua audiência, sua atenção, seu carinho, né? E no nosso programa de hoje, para nossos irmãos, nossas irmãs, da paz do Senhor, nós faremos a leitura do capítulo 32 do livro dos Números, que é justamente repartição da Transjordânia, versículo 1. Ora, os filhos de Ruben e de Gade tinham muitos gados e possuíam em animais um cabedal imenso. Vendo, pois, que as terras de Jazer, se fosse Jazer, teria um acento agudo no ar, né? Certo, é Jazer. E de Galaade eram próprias para sustentar animais. Números 32, 2. Vieram ter com Moisés e com o sacerdote Eleazar e com os príncipes do povo e lhes disseram:
Números 32, 3. Atarote, Dibon, Jazer, Ninra, Essebon, Eleale, Saban, Nebo, Beon. Números 32, 4. Terras que o Senhor feriu à vista dos filhos de Israel são um país fertilíssimo para pastos dos animais. E nós, teus servos, temos muitíssimos gados. Números 32, 5. E se achamos, pois, graça diante de ti, suplicamos-te que o dês a teus servos em possessão, e não nos faças passar o Jordão. Números 32, 6. Aos quais respondeu Moisés: porventura irão vossos irmãos para a batalha, e vós ficareis aqui muito descansados? Números 32, 7. Porque meteis vós terrores nos ânimos dos filhos de Israel, para não ousarem passar ao lugar que o Senhor está para lhes dar? Números 32, 8. Não é isto fazer o mesmo que fizeram vossos pais, quando eu os mandei de Cades-Barne a reconhecer a terra? São três perguntas, uma atrás da outra, né? Que Moisés faz. Números 32, 9. E depois de terem chegado ao vale do Cacho, examinado toda aquela região, perverteram o coração dos filhos de Israel, para que não entrassem nos limites que o Senhor lhes havia dado. Números 32, 10. O qual, irado, jurou, dizendo, Números 32, 11. Estes homens que saíram do Egito de 20 anos e daí para cima, não verão a terra que eu prometi com juramento a Abraão, a Isaac e a Jacó, porque me não quiseram seguir. Números 32, 12. Exceto Caleb, filho de Jefoné. Não é Jefoné, não. Se fosse Jefoné, então teria um acento agudo no E. É Jefoné. É Jefoné. É o pai de Caleb, né? Jefoné. Cenezeu e Josué, filho de Num. Estes cumpriram com a minha vontade. Foi Jefoné, Cenezeu e Josué. Esses aí cumpriram a vontade de Deus, né? Esses cumpriram com a minha vontade, né? Então, deixa eu ver aqui, eu perdi. Números 32, 13. E o Senhor, irado contra Israel, o fez andar errante pelo deserto 40 anos, até que fosse extinta toda a geração que tinha pecado na sua presença. 40 anos. Foi extinta aquela geração. O maior pecado é a desobediência. Causa isso aí, né? Então, Números 32, 14. E eis aqui agora, prosseguiu Moisés, vos levantastes vós em lugar de vossos pais, como uns renovos e umas crias de homens pecadores, para aumentardes ainda o furor do Senhor contra Israel. Números 32, 15. Se não quiserdes seguir o Senhor, ele deixará o povo no deserto, e vós sereis a causa da morte de todos. É isso aí. Números 32, 16. É por isso que é importante um líder. Olha aí Moisés, viu? Números 32, 16. Mas eles, chegando-se, lhe disseram: nós edificaremos currais para as nossas ovelhas e cavalariças para os nossos animais e cidades fortes para os nossos filhinhos.
Números 32, 17. Nós, porém, armados e prontos, iremos ao combate na frente dos filhos de Israel, até os metermos nos seus lugares. Entretanto, as nossas crianças e tudo o que podemos possuir ficarão em cidades muradas por causa das ciladas dos naturais do país. Números 32, 18. Não voltaremos para nossas casas, menos que os filhos de Israel não possuam a sua herança. Números 32, 19. Nem pretenderemos coisa alguma da banda de além do Jordão, visto que já possuímos a nossa porção na sua ribeira oriental. Olha aí, né? Aí é... Então, continuando, Números 32, 20. Moisés aceita as promessas, olha aí, quem é um líder, né? Moisés aceita as promessas. Números 32, 20. Moisés lhes respondeu: se vós fazeis o que prometeis, marchai em presença do Senhor, prontos a combater. Números 32, 21. Olha os argumentos deles, convenceram Moisés, né? Importante, a força do argumento. É quando qualquer ser humano, qualquer pessoa ganha questão, é com os argumentos, né? Argumento forte ganha questão. Então, Números 32, 20, né? Moisés aceita as promessas. Moisés lhes respondeu: se vós fazeis o que prometeis, marchai em presença do Senhor, prontos a combater. Números 32, 21. E todo o homem de guerra passe armado o Jordão, até que o Senhor destrua os seus inimigos. Números 32, 22. E todo o país lhe fique submetido, então sereis inculpáveis diante do Senhor e diante de Israel, e possuireis as terras que desejais diante do Senhor. Números 32, 23. Mas se não fizerdes o que dizeis, é sem dúvida que pecareis contra Deus, e tende entendido que o povo pecado vos há de apanhar. E tende entendido que o vosso pecado vos há de apanhar. É assim, viu? Números 32, 24. Edificai, pois, cidades para as ovelhas e animais, e cumpri o que prometestes. Olha aí, aqui é o versículo 24. Observem bem que os pais desse povo aqui morreram no deserto, passaram 40 anos no deserto porque eles obedeceram ao Senhor, nosso Deus. Então, foram castigados, mas os filhos deram a volta por cima, né? Aqui, os argumentos deles aqui. E agradaram a Moisés e agradaram também ao Senhor nosso Deus. Então eles não cometeram, não continuaram fazendo as mesmas coisas ou não voltaram a cometer os pecados dos pais. Então eles entenderam bem e infelizmente através do sofrimento, da morte, né, dos pais daquela geração. E é por isso que nós sempre falamos, são duas maneiras de aprender, uma fácil e outra difícil. Escolha sempre a fácil, a verdadeira, né? Então, continuando. Números 32, 25. Números capítulo 32, versículo 25. E responderam os filhos de Gade e de Ruben a Moisés: somos teus servos, faremos o que nosso Senhor nos manda. Números 32, 26. Deixaremos nas cidades de Galaade os nossos filhinhos, e mulheres, e gados, e bestiagem. Números 32, 27. Nós, porém, teus servos, iremos à guerra, prontos para pelejar, como tu, Senhor, o mandas. Números 32, 28. Que maravilha, né? Números 32, 28. Moisés, pois, deu esta ordem ao sacerdote Eleazar e a Josué, filho de Num, e aos príncipes das famílias pelas tribos de Israel, e lhes disse. Aqui antes do versículo 19, interessante aqui, que Josué, né, mais lá na frente, né, Eleazar, filho
sacerdote Arão, né? Arão, irmão de Moisés. Então, o Josué, né, filho de Num, ele vai, sabe, ele é o sucessor de Moisés. Lá na frente nós veremos essa passagem, né? Josué vai suceder Moisés mais lá na frente. Então, Números 32, 28, né? Não, 29. Se os filhos de Gade e os filhos de Ruben passarem todos convosco o Jordão, armados a pelejar diante do Senhor, e vos for sujeita a terra, dai-lhes Galaade em possessão. Números 32, 30. Mas, se eles não quiserem passar armados convosco à terra de Canaã, recebam entre vós os lugares da sua morada. Números 32, 31. E responderam os filhos de Gade e os filhos de Ruben, da mesma sorte que o Senhor disse a seus servos, assim o faremos. Números 32, 32. Nós mesmos armados marcharemos diante do Senhor para a terra de Canaã, e confessamos que já temos recebido a nossa possessão da banda de Aquém do Jordão. Números 32, 33. Deu, portanto, Moisés aos filhos de Gade e de Ruben e à meia tribo de Manassés, filho de José, o reino de Seom, rei dos amoreus, e o reino de Og, rei de Bassã, e o seu território com as cidades do seu contorno. Números 32, 34. Pelo que os filhos de Gade reedificaram as cidades de Dibon, Atarote, Aroer. Números 32, 35. Etrote, Sofã, Jazer, Jegbaá. Números 32, 36. Bet-Nemra e Betarã, cidades fortificadas, e fabricaram currais para os seus gados. Números 32, 37. Os filhos, porém, de Ruben reedificaram a Esebom, Eleale, Cariataim. Números 32, 38. Nabo e Baal-Meon, mudando-lhes os nomes, e também a Sabama, pondo nomes às cidades que tinham fundado. Outras conquistas. Números 32, 39. E os filhos de Maquir, filho de Manassés, passaram ao país de Galaade e o arruinaram, mortos os amoreus que o habitavam. Números 32, 40. Deu, pois, Moisés o país de Galaade a Maquir, filho de Manassés, que habitou nele. Números 32, 41. Depois passou Jair, filho de Manassés, ao mesmo país, e nele se fez senhor de muitas aldeias, a qual deu o nome de Avote-Jair, que quer dizer as aldeias de Jair. Números 32, 42. Passou também Nobe, e tomou a Canate com as suas aldeias, e lhe deu o seu nome, chamando-a Nobe. Aqui nós concluímos o capítulo 32 do livro dos Números. O livro dos Números conta com 38 versículos, e nós concluímos aqui o livro dos Números, o capítulo 32 dos Números, do livro dos Números, dos seus 38 capítulos. E nós observamos nessa leitura aqui primeiro pecado, o maior pecado que existe é a desobediência. Você tem que obedecer e seguir na linha reta, não se afastar nem para a direita nem para a esquerda. Este é o ensinamento. Então, a desobediência causa muita tristeza e até muita morte, né? Então, no nosso próximo programa nós faremos a leitura do capítulo 33, as etapas do Êxodo. Então, ao nosso querido público,
O Senhor nos abençoe e nos guarde, o Senhor nos mostre a sua face e se compadeça de nós. O Senhor volva o seu rosto para nós e nos dê a paz. Até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.